Fundo imobiliário KNRI11, um fundo misto, considerado por alguns especialistas como o melhor fundo da Bolsa de Valores. Se é o melhor fundo ou não, eu não sei, mas eu confesso que eu fiquei impressionado com os números desse fundo imobiliário. Então vamos ver aqui por que o KNRI11 ele é tão elogiado pelas pessoas do modo geral. Antes peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Peço também você que está assistindo o vídeo, deixe aí seu like. É uma maneira de você mostrar que apoia o canal. Deixe também qualquer comentário que ajuda bastante. Vamos primeiro lá ler o relatório gerencial desse fundo imobiliário. Depois voltaremos aqui para o site Status Invests para poder ver alguns indicadores. No início aqui, o gestor já fala qual é o objetivo desse fundo. Ele diz o seguinte: é gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Atualmente, ele é um fundo que tem um patrimônio líquido de 3 bilhões 867 milhões de reais e o número de cotistas aqui um pouco mais de 240 mil. A vacância física, ele está de 1,74%. Então, a vacância dele diminuiu. No mês anterior, estava de 1,81%. Para quem não sabe o que é vacância física, é o seguinte: refere-se à área que está vaga em relação à área total do imóvel dos quais o FII tem participação. Voltando aqui, ele também mostra que ele tem uma vacância financeira nesse mês de 5,19%, também inferior ao mês passado que foi de 5,32%. Para quem não sabe o que é vacância financeira, é o percentual que o FII deixa de arrecadar em relação à renda potencial de seus investimentos por conta da área vaga dos imóveis. Aqui nós podemos ver também que seu último rendimento foi de 91 centavos por cada cota. Ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão de 1,25% ao ano. Essa é a única taxa que ele cobra, ele não cobra aqui taxa de performance. E esse fundo ele teve início lá no dia 11 de 8 de 2010. Então é um fundo aí que já tem mais de 12 anos de existência. E ele é gerido pela Kinea Investimentos. Aqui ele já fala um pouquinho sobre a carteira imobiliária dele. Ele disse o seguinte: o portfólio está composto por 21 propriedades, 112 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, apresentando a seguinte divisão de área e receita por tipologia, demonstrando o equilíbrio existente entre a tipologia de logística e de escritório, conferindo maior previsibilidade e menor volatilidade no fluxo de receitas e de aluguéis. Ele só tem imóveis aqui em 3 estados, que é São Paulo, onde está a maior porcentagem, com 67,7%, depois aqui no estado do Rio de Janeiro, com 16,4%, e em Minas Gerais, com 15,7%. Com respeito ao tipo de imóvel que é esse, 59,6% são imóveis de logística, no caso galpões logísticos, e 41,3% são imóveis de escritório. Com respeito aos tipos de contratos, são dois. Ele tem aqui 59% em contratos atípicos e 40,9% em contratos típicos. Para quem não sabe qual é essa diferença de típico e atípico, eu vou deixar aqui o link dessa matéria, onde ele explica qual é a diferença desses dois tipos de contratos. Assim vocês vão entender melhor como é que isso funciona. E aqui por último mostra qual é a receita por índice de reajuste. No caso, o que vai ser usado como referência ao reajustar o valor do aluguel. 68,3% eles vão usar o IPCA e em 31,6% dos contratos eles vão usar o IGPM. Com respeito ao cronograma de vencimento dos contratos, a maior parte dele, aqui 79%, vão vencer de 2026 em diante. Isso é bom porque mostra assim contratos longos, né? Então nos dá, assim como o próprio relatório diz lá no início, uma previsibilidade para o futuro. E aqui do lado mostra o cronograma de revisão dos contratos, né? A sua maior parte vão ser revisados aqui em 2024. Nessa parte aqui já mostra a evolução da vacância física e financeira. É notável que ela tem diminuído, né? O que é excelente para fundos desse segmento, né? Como nós podemos ter aqui a referência de dezembro de 2021, a vacância financeira, que é essa primeira linha aqui preta, ela estava de 7,11%. E agora no mês de novembro, 12 meses depois, ele já está aqui de 5,19%. E com respeito à vacância física, em dezembro de 2021 estava de 2,18% e agora em novembro de 2022 ela já desceu aqui para 1,74%. Quanto menor a vacância, consequentemente maior a receita que aquele fundo imobiliário vai receber e consequentemente vai repassar aos seus cotistas.
Nessa parte aqui, ele mostra a distribuição dos contratos por setor. Ele diz o seguinte, que o fundo possui mais de 95 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. E aqui ele mostra qual é o segmento desses inquilinos. Podemos ver os que mais se destaca aqui é o setor comercial, que tem 35%, e o setor de indústria, que tem 34%. Porém, temos aqui ainda o setor de serviços, de financeiro, engenharia, logística, tecnologia e outros. Nessa parte aqui, ele já mostra a localização dos edifícios e dos galpões logísticos que ele tem. Como ele mencionou lá no início, ele tem aqui 12 edifícios corporativos, ele tem 9 galpões logísticos, somando assim 21 imóveis, e um total de 765 mil metros quadrados. Aí nós podemos ver pelo estado de São Paulo a localização de cada um deles, aqui no estado de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Aqui por último, ele mostra a receita que ele teve nesse mês de novembro, né? Só de aluguel aqui, ele recebeu mais de 25 milhões de reais. Também teve aqui receita de aluguel antecipados, somou aí 2,3 milhões de reais. Receita financeira um pouco mais de 1 milhão. E ele teve despesas, né? 327 mil com despesas de condomínio, 119 mil despesas com IPTU e 9,3 milhões com outras despesas. Então, pegando o resultado bruto e descontando as despesas, ficou assim líquido uma receita de 24,1 milhão de reais. Dessa receita líquida, ele tirou aqui um pouco mais de 2 milhões para fazer uma reserva e distribuiu assim a seus cotistas 21 milhões 982 mil reais, o que correspondeu a exatamente 91 centavos. Aqui no final, ele mostra um pouquinho sobre cada um dos imóveis e dos galpões logísticos que ele tem. Ele fala o nome, a localização, o valor de avaliação, o total da área, o tipo de contrato, a vacância e assim por diante. E a porcentagem de participação que o KNRI11 tem sobre esse imóvel, né? Podemos ver aqui que tem muitos que ele tem 100%, porém tem outros que ele tem menos, né? Por exemplo, esse daqui só tem 20%. Então vocês depois podem ler aqui com mais calma cada um deles e vão ver que realmente são imóveis com localizações realmente muito privilegiadas. Voltando aqui para o site Status Invest, podemos ver que o KNRI11 está sendo negociado no momento aqui a R$ 143,87. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 129 e os R$ 154. Ele está com dividendo yield acumulado de 7,22% e nos últimos 12 meses ele já distribuiu aqui para cada cota, o valor de R$ 10,38. Então, graficamente falando, pegando aqui um gráfico maior de 5 anos esse, né? Podemos ver que ele está mais próximo das mínimas do que das máximas, né? Que seria talvez uma boa oportunidade de compra. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que o valor patrimonial por cota, no caso o preço justo do KNR11 seria R$ 160,27, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 143,87. Então ele está assim com um bom desconto de 10% e é exatamente isso que o P sobre VP está nos mostrando que está de 0,90. Ele tem ainda aqui em caixa a porcentagem de 2,45%, o que corresponde assim a um pouco mais de 94 milhões de reais disponível para futuros investimentos. No momento, ele conta aqui com um pouco mais de 240 mil cotistas e tem também um pouco mais de 24 milhões de cotas distribuídas. Ele tem participação no IFIX de 3,18%. Seu último rendimento foi para esse mês de dezembro, ele já anunciou. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Ele anunciou no dia 30 do 11, para ser pago agora no dia 14 do 12. E ele vai pagar aqui exatamente 91 centavos, assim como o mês anterior. E tirando como base aqui a cotação de R$ 144,37, seu rendimento vai ser de 0,63%. Um rendimento maior do que no mês anterior, que foi de 0,61%. Isso porque a cotação estava diferente, né? Então, quanto menor a cotação e o valor do provento continuar o mesmo, maior vai ser o rendimento. Tirando como referência aqui também os últimos 5 anos de pagamento de proventos, podemos ver que esse ano de 2022 é praticamente um ano que ele mais tem pago proventos. Podemos ver aqui nos outros que ele sempre pagou um pouquinho menos. E algo bom desse fundo é que ele é muito estável nos seus proventos, né? Não fica aquela oscilação como nos fundos de papel, né, que um mês paga uma coisa, outro mês paga outra. É o lado positivo exatamente de fundos imobiliários de tijolo, né? Eles nos dão uma previsibilidade dos proventos futuros. Como nós vimos aqui, em janeiro ele estava pagando 81 centavos por cada cota e nesse mês de dezembro ele já aumentou para 91. Então 10 centavos a mais por cada cota, o que já é um valor considerável. E já que no final do site nós podemos ver outros fundos imobiliários que também investem
no KNRI11. Se destaca o fundo imobiliário Kizu, que é um fundo de fundos, na onde ele tem aqui um pouco mais de 96 mil cotas. Então podemos ver que a maior parte dos fundos que investe no KNRI11 são fundos de fundos. Então, pessoal, esse é o fundo KNRI11, um fundo com alto valor patrimonial, um fundo que tem mais aí 12 anos de existência, que já passou por várias situações, várias crises, tanto nacionais como internacionais, porém sempre pagou seus proventos certinho. É um fundo que nos dá uma previsibilidade para o futuro, como eu mostrei pouco agora, né? É um fundo que seus proventos eles não oscilam bastante. É um fundo que tem 21 imóveis diversificados entre galpões logísticos e escritórios corporativos, e a maioria desses imóveis estão muito bem localizados. Mas quero saber também a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários o que vocês acham desse fundo KNRI11. Se realmente vale a pena pagar aqui um pouco mais de R$ 140 nesse fundo imobiliário. Deixe aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.